igreja nessa região. Agora vamos estudar mais uma vez a tua palavra e suplicamos a tua bênção para esse momento. Que teu Espírito nos fale e nos ajude em nosso preparo para a eternidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, equipe de louvor. Amigos, que bom estarmos juntos aqui em Luanda, né? Eu queria tanto conhecer a capital de Angola, cheguei aqui, né? Não, aqui é Luanda, né? Não é Luanda, né? Mas é a capital da torneira, pastor. Aqui existem várias fábricas de torneiras. Olha aí, que interessante. Que bênção. Que bom ter você aqui nessa manhã de domingo. Quantos dos amigos que aceitaram o convite para estarem aqui são amigos, não são membros da Igreja Adventista, são os nossos amigos que aceitaram o convite? Deixa eu ver as mãos, levante sua mão por gentileza. Nós temos aqui vários amigos que vieram. Sejam muito bem-vindos, que bom ter vocês em nosso meio. Me falaram que a cidade aqui de vocês tem 30 mil habitantes, cerca de 30 mil, é isso mesmo. E agora na 18.1 digital, você vai ter uma ferramenta tremenda para abençoar as famílias dessa cidade, que é a TV Novo Tempo. Uma TV que tem um compromisso com valores eternos. E como o nosso querido irmão Ronei falou, pastor Ronei falou, nós temos aí os panfletos, leve, na saída vai ser entregue, né, para o pessoal. Já foi entregue, pastor. Mas parece que temos vários aí ainda, né? Eu estou vendo lá atrás, temos uma boa quantidade. Na saída, pegue, leve especialmente para seus familiares, para seus amigos, e faça uma promoção boca a boca, né? Nós acabamos de passar por um processo eleitoral, que você seja um cabo eleitoral da Novo Tempo. Leve aí o santinho da Novo Tempo, faça a propaganda da TV, se precisar ajude as pessoas a sintonizar o canal na casa delas. Mas quando você ajuda uma pessoa a começar a assistir a Novo Tempo, você está colocando um púlpito na sala da pessoa, dentro da casa, onde a palavra de Deus será estudada e explanada o tempo inteiro. E eu já conversei com alguns aqui hoje que assistem a Novo Tempo, que gostam da Novo Tempo, que foram abençoados pela Novo Tempo, que essa bênção seja extensiva a outras pessoas do nosso entorno, tá bem? A TV Novo Tempo tem feito um trabalho extraordinário. E tem N histórias que você já conhece pelos Anjos da Esperança, mas eu queria partilhar mais uma história do Novo Tempo que aconteceu muito interessante. Um jovem lá no interior da Bahia, ele estava voltando para casa, ele mora numa zona rural, e ele passou perto de um lixão, e ele viu no lixão uma TV ali jogada fora. Ele pensou, uma TV, certamente estragou a TV, jogaram fora, mas como ele gostava de mexer com eletrônicos, e tinha uma pequena oficina em casa, ele pegou a TV e disse, eu vou levar para casa e ver se eu aproveito alguma peça, alguma coisa. E quando ele chegou em casa, colocou aquela TV achada no lixo, mas antes de começar a desmontá-la, ele colocou na tomada e fez um teste. E quando ele ligou, aí não apareceu imagem nenhuma. E ele começou a passar os canais, de repente apareceu a Novo Tempo. E aí ele mudava de canal e não tinha nada. Mas quando chegava na Novo Tempo, a TV funcionava. Aí o que ele fez? Em vez de desmontar a TV, ele deixou a TV na casa dele ali e começou a assistir a Novo Tempo. Ele aprendeu do Evangelho Eterno, tomou sua decisão por Cristo, se tornou membro da igreja. Uma TV encontrada num lixão, mas a TV só sintonizava a Novo Tempo. Está igual a sua, pastor Lucas lá, só pega Novo Tempo. Foi extraordinário, né? Como Deus faz as coisas. Eu conheci um outro lá do Pará, que ele não pegava nada na roça que ele morava, mas ele colocou uma antena, ele fez uma lata lá, um fio, essas antenas artesanais, subiu em cima de uma árvore, colocou um pedaço de bambu, e daqui a pouco começou a pegar Novo Tempo. E ele se converteu assistindo a Novo Tempo. Onde ninguém chegava, os sinais da Novo Tempo chegam. Então, aonde não vai um pastor, onde não vai um missionário, um obreiro, um comportor, lá chegam
os sinais da Novo Tempo e vidas são transformadas. Por isso que a cidade de Loanda vai ser tremendamente abençoada pela Novo Tempo agora aqui no canal aberto 18.1, né? Então faça a divulgação o máximo que você puder, para que as pessoas conheçam essa TV de qualidade que tem abençoado a vida de tantas pessoas. Queria convidar você a nós refletirmos num texto da Palavra de Deus, avançando com a nossa missão de evangelizar. Deus espera que todos nós nos envolvamos nessa causa, à medida que o tempo se aproxima. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Eu queria convidá-lo para uma breve reflexão em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. O tema do capítulo 6 é: o Cordeiro abre os 7 selos. Quando falamos em selos, a imagem que nos vem à mente é de um selo de carta, né? Quem aqui é daquele tempo de mandar cartas apaixonadas para namorado? Ele mandou? Deixa eu ver a mão, quem mandou cartas aqui? Hoje o povo não manda mais cartas, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Só e-mail, né? WhatsApp. Mas havia uma época que a gente mandava cartas, né? E quando recebia a carta da namorada? Abria a carta, lia quantas vezes? Umas 200 vezes, né? E aí quando você lia ali a caligrafia, né? A caligrafia da pessoa, você ficava imaginando a voz, né? Ela falando com você. Como a gente ficava ansioso, né? Para ir no correio e ver se tinha uma carta. E aí o selo é o que a gente colocava para que a carta chegasse ao seu destino. Então na nossa imaginação, isso é o selo, é aquele selo que você põe no envelope e que leva a carta até o destino. Selo no tempo bíblico era um pouco diferente. Então os documentos eram selados com um tipo de cera. Essa cera tinha ali o sinete de uma autoridade, e o selo era colocado justamente para resguardar o documento, para que ele só fosse aberto no seu destino final. Quando o Apocalipse capítulo 6 fala sobre a abertura dos 7 selos, tenha em mente um pergaminho. Então, à medida que esse pergaminho foi sendo escrito, depois ele foi sendo enrolado, e em cada parte que o rolo era dobrado, um selo era colocado, para que o conteúdo até ali fosse resguardado. Então o rolo foi sendo enrolado, selos foram sendo colocados, até que ele ficasse completamente selado. Agora, o abrir dos selos tem a ver com o desenrolar do pergaminho. E cada etapa que o pergaminho vai se desenrolando, um selo tem que ser rompido para que toda a informação fique patente. Então esse é o selo que o Cordeiro abre no 6º capítulo de Apocalipse. Quem é o Cordeiro no Apocalipse? Quem é, irmãos? Jesus. Jesus. Quantas vezes o Apocalipse chama Jesus de Cordeiro? 29 vezes. Então no livro, 29 vezes Jesus é chamado de Cordeiro. É Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele quem abre os selos. E Ele recebeu a autoridade para abrir o selo, porque Ele foi morto. E com o sangue dele, Ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então Cristo é o único ser em todo o universo que foi achado digno de abrir o livro selado com 7 selos. Agora, por que esse livro é tão importante? Porque esse rolo contendo os 7 selos, ele contém a história da igreja de Deus, do primeiro ao segundo advento. Na realidade, o Apocalipse é um livro escrito por camadas. Uma camada se sobrepõe à outra. Nos capítulos 2 e 3, nós estudamos as 7 igrejas. Agora no capítulo 6, os 7 selos. Então você põe uma camada sobre a história, e enquanto as 7 cartas às 7 igrejas trata do ambiente interno das igrejas, agora os 7 selos, que é uma outra camada no mesmo período histórico,
trata de eventos externos que influenciaram a igreja. E nos capítulos 8 e 9 virão as 7 trombetas, que é uma terceira camada que vai tratar dos conflitos bélicos, atingindo também o povo de Deus. Então, na abertura dos selos, nós temos eventos que terão lugar na história do primeiro advento de Cristo, há 2000 anos atrás, até o segundo advento, que é a data que nós aguardamos, ou o evento que nós aguardamos com tanta ansiedade. Então, cada selo que Jesus abre, acontecimentos são patenteados à humanidade. E eu queria chamar a sua atenção para o 6º selo. Então, leia comigo a partir do versículo 12. Apocalipse capítulo 6, verso 12. O texto diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o quê? O 6º selo. E quando Jesus abre o 6º selo, o que acontece? Sobreveio o quê? Um grande terremoto. Mais o quê? O sol se tornou negro como o quê? Saco de crina. E a lua toda como? Sangue. Verso 13. E as estrelas dos céus caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por forte vento, deixa cair os figos verdes. Então, quando o Cordeiro abre o 6º selo, 4 acontecimentos são apresentados. Primeiro você tem um grande terremoto, depois você tem o sol escurecendo, depois a lua vermelha como sangue, e depois a queda das estrelas. Interessante, quando a gente estuda a Bíblia, comparando texto com texto, a gente descobre que João não foi o primeiro a falar desses eventos. Você vai se lembrar que alguém já havia falado desses mesmos eventos. Quem? Não. O próprio Jesus Cristo. Está lembrado do discurso escatológico de Jesus em Mateus 24 e 25? Jesus falou assim: antes daquele dia, falando da sua volta, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus e os poderes da terra serão abalados. Cristo falou isso. Cristo mencionou em Lucas 21 e Mateus 24 os mesmos 4 acontecimentos do 6º selo. Mas antes de Jesus falar isso, alguém já havia falado também, e alguém mencionou por aí, Joel. O profeta Joel também havia dito: antes do terrível dia do Senhor, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão dos céus. Então veja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles estão enfatizando algo muito especial. E quando a Bíblia apresenta um evento recorrente, quando um evento é falado várias vezes, é porque esse evento é importante para a história da humanidade. Então Joel falou, Cristo falou, e agora João revela no Apocalipse. Aí eu pergunto: esse 6º selo já se abriu ou ainda será aberto? Já se abriu. E quando é que esses acontecimentos tiveram lugar na história? Vamos começar. Primeiro, o terremoto. Quando foi esse terremoto? Bom, a igreja adventista identifica esse terremoto como sendo o terremoto de Lisboa. Em que data? 1º de novembro de 1755. A pergunta natural que qualquer pessoa inteligente faz é essa: mas por que esse terremoto? Se tantos tremores acontecem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, por que esse terremoto? Por que o de Lisboa? A igreja tem que ter uma resposta. E por que nós acreditamos ser o terremoto de Lisboa? Porque foi o maior terremoto na história em seu alcance destrutivo. Eu estive em Lisboa 3 meses atrás, e lá em Lisboa eu quis conhecer um pouco mais dessa história. Você sabia que em Lisboa
eles preservam até hoje uma pequena parte da cidade, do mesmo jeito que ele ficou em 1755. Eles não reconstruíram um pequeno pedaço da cidade que está lá do mesmo jeito que o terremoto deixou em 1755. Quem visita Lisboa sabe que Lisboa tem uma parte alta e uma parte baixa. A cidade foi toda devastada e a parte baixa de Lisboa, que está no nível do Atlântico, foi completamente inundada por um tsunami. Isso porque o terremoto de Lisboa teve o seu epicentro no Oceano Atlântico, a centenas de quilômetros do continente. Então o epicentro foi dentro do Atlântico e esse tremor chegou a 9,6 da escala Richter, que é a escala que mede os tremores. E esses terremotos acima de 7 pontos da escala são raríssimos, porque o tremor é devastador. Tanto é que ele acabou com toda a capital de Portugal, mas ele foi sentido no norte da África e até na Ásia. Ele atingiu 3 continentes. E esse epicentro no Atlântico provou grandes tsunamis e a parte baixa de Lisboa foi completamente inundada pelas águas. As pessoas que não morreram no tremor morreram afogadas. E interessante que há poucos dias atrás houve um novo tremor em Lisboa. E eu vi uma reportagem feita por Alexandre Garcia, que agora parece-me que mora em Lisboa. E Alexandre Garcia dizia o seguinte: os portugueses hoje acordaram atemorizados, porque a terra tremeu aqui. E quando começaram os tremores, mas foi depois de 3 pontos na escala Richter, eles logo se lembraram do terremoto de 1755. Aí eu fiquei pensando, será que o Alexandre Garcia sabe que ele está noticiando um evento profético? Então, 1º de novembro de 1755, você tem o primeiro cumprimento do sexto selo. Segundo evento, o sol escuro. Que data foi essa? 19 de maio de 1780, o escurecimento do sol. Mais uma vez, pastor, por quê? Porque esse eclipse é o do sexto selo. Por uma questão muito simples. O que é um eclipse? Há poucos dias eu estive no observatório da nossa faculdade, lá em Santa Catarina, a UFSC, e lá nós temos um observatório astronômico muito interessante. E eu fui lá participar de um evento, fui lá observar as constelações, e haviam ali 2 estudantes, e eu quis explorar mais o que eles conheciam, e eu perguntei para eles, me explica qual é o fenômeno de um eclipse. E eles disseram que eu já sabia. O que é um eclipse? É quando há um alinhamento dos astros, Sol, Lua, Terra. Então o eclipse, para acontecer, tem que haver esse alinhamento. Então o que acontece? A luz que o Sol emite, que é constante, ela não chega no planeta porque a Lua se interpõe. Então no movimento de translação que faz o nosso planeta em torno do Sol, e ele leva consigo os satélites, inclusive a Lua é um deles, há um momento em que os astros se alinham, e a ciência sabe exatamente quando haverá os alinhamentos. É por isso que todo o eclipse é previsível. A mídia já anuncia, tal dia vai ter um eclipse total, um eclipse parcial, solar, lunar. Por que eles sabem? Porque eles estudam os movimentos de translação da Terra, e eles sabem quando é que vai estar alinhado. Agora, por que é que esse terremoto de esse eclipse de 1780 é o da profecia? Porque lá em 19 de maio não havia um alinhamento dos astros. Você não tem uma lua impedindo a luz do sol chegar no planeta. Mas às 10 da manhã houve um eclipse total. As pessoas voltaram para casa dos campos, os animais voltaram para os currais, as escolas fecharam. O que estava acontecendo? Às 10 da manhã anoiteceu. E quando chegou no horário da noite, a lua apareceu no céu
vermelha da cor do sangue. Isso está registrado na história, na enciclopédia Barça, Mirador. Se você for hoje no Google, dá um Google aí e coloca o dia escuro. Isso está na história. Mas por que isso aconteceu? Porque estava profetizado que chegaria o dia em que o Cordeiro abriria o sexto selo. Aí falta o quarto evento. Qual é o quarto evento? A queda das estrelas. Quando aconteceu isso? Que ano? Lembra? 1833. Inclusive nesse ano havia um homem que estava pregando já, ou melhor, estudando sobre a volta de Jesus. Qual é o nome dele? Guilherme Miller. E ele começou a estudar em 1831. Quando foi em 33 as estrelas caem dos céus. E Miller então pensa, de fato é a volta de Jesus que se aproxima. Os acontecimentos estão todos aí. Então Miller foi impactado por essa mensagem. Então, em 13 de novembro de 1833, aconteceu a famosa chuva de estrelas. Por cerca de 4 horas, houve uma verdadeira chuva de estrelas na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Bom, a gente fala chuva de estrelas, e a Bíblia também fala estrelas caíram dos céus, mas a gente sabe que não é estrela, né? É meteorito, porque estrela não cai. Os astrônomos, eles classificam as estrelas como de primeira a quinta grandeza, né? As estrelas de primeira grandeza são as maiores, as de quinta grandeza são as menores, e as estrelas também variam de cores, né? Há estrelas que são brancas, vermelhas, azuis, mas uma estrela de primeira grandeza, por exemplo, como uma Betelgeuse, para você ter noção do tamanho dessa estrela, essa estrela Betelgeuse, ela não passa entre o Sol e a Terra. E nós estamos distantes do Sol, que distância? Viajando para lá. A velocidade da luz, 3.000 km por segundo, nós vamos gastar 8 minutos para chegar lá. Ou seja, imagine você viajar 3.000 km por segundo e precisar ainda de 8 minutos para atingir o Sol. Essa é a distância que nós estamos do Sol. Essa estrela não passa nesse espaço. Então não tem estrela caindo. Se uma estrela se aproximar do planeta, ela o destrói. O que a Bíblia fala e o que a ciência comprova são os meteoritos, que ao entrar em contato com a nossa atmosfera, devido à mudança climática, eles incendeiam e pegam fogo. Por 4 horas, milhares desses meteoritos atingiram a nossa atmosfera. O evento está na história. Ou seja, o sexto selo já foi aberto. Quantos são os selos do Apocalipse? 7. Então quantos selos faltam ser abertos? 1. Agora vá na sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 8, verso 1. Aqui nós temos um momento em que o Cordeiro abre o 7º selo. O que diz o texto? Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve o quê? Silêncio aonde? No céu. Por quanto tempo? Meia hora. Quando o Cordeiro abre o 7º selo, há silêncio no céu. Por que o céu ficou em silêncio? Porque o céu estará vazio. Porque o ambiente do céu é a música. Olha para Isaías capítulo 6, olha para Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Constantemente existem seres louvando a Deus. Então o ambiente do céu é a música. Mas agora o céu vai estar em silêncio. Por quê? Porque ele vai estar vazio. Por meia hora. Quanto é meia hora em profecia? Bom, quando se estuda profecia, a gente aplica o princípio de ano, né? Cada dia profético equivale a um ano literal. A gente fundamenta isso em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Então cada dia equivale a um ano. E se você fizer a correlação, uma semana é o que dá meia hora profética.
Meia hora em profecia é mais ou menos uma semana. Este é o período em que o céu vai estar em silêncio. E por que o céu estará em silêncio? Porque Jesus terá vindo à terra para buscar os salvos. Você lembra que Jesus falou lá em Mateus 16 que o Filho do Homem virá em sua glória e com ele todos os anjos. Quando Jesus voltar, ele disse, ele virá com todos os anjos. E por que todos os anjos virão? Porque eles terão uma missão especial. E qual será a missão dos anjos na volta de Jesus? Qual será? Jesus disse, ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os escolhidos dos 4 cantos da terra. Os anjos terão a missão de reunir as famílias dos salvos, e nós seremos reunidos em família. Aquele pai que você perdeu, aquele irmão que você perdeu, o filho que você perdeu, eles nos serão devolvidos, porque os anjos vão nos unir em família, e é em família que nós vamos ascender aos céus. Esta será a missão dos anjos. Não importa se você perdeu um querido lá nos Estados Unidos, não importa onde a pessoa morreu, nós seremos reunidos em família pelos anjos. Por isso virão todos os anjos. E Jesus também disse assim: quando vier o Filho do Homem na glória de seu Pai. Isso significa que o Pai vem com Jesus. Pastor, e cadê o Espírito Santo? Ele não vai vir? Não. Já está. E por que ele não vem? Porque ele já está conosco. Jesus não disse, eu vou dar o Consolador e ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos? O Espírito não vem, porque ele está aqui na terra. Quem vem é o Pai e o Filho. Então o 7º selo é a própria volta de Jesus. Isso quer dizer que o 6º está no passado e nós estamos aguardando apenas a abertura do 7º, que será a volta de Jesus. Então, se você quiser um verso na Bíblia, aonde nós estamos nesse exato momento, profeticamente falando, nós estamos em Apocalipse 6, verso 13. Porque quando chegar o 14, será a volta de Jesus. Então olha o que diz o 14. Apocalipse 6, 14. O céu fez o quê? Recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do... Olha o que diz o Apocalipse: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro. É o Pai e o Filho. Porque chegou o grande dia da ira deles, verso 17, e quem é que pode? Suster-se. Quem é que pode ficar de pé? Quem é que está salvo? Quem pode suportar essa glória? Então o verso 14 começa a descrever o cenário que vai ter lugar à própria volta de Jesus. O céu enrolou-se como um pergaminho. O que isso significa? Você já leu esse texto várias vezes? O que significa o céu enrolar-se como um pergaminho? Se você olhar para o céu agora, que céu você vê? Atmosfera. Se você olhar à noite para o céu, que céu você verá? Sideral. Astral. Astral. Mas a Bíblia fala
que existem quantos céus? 3 céus. O primeiro céu é o atmosférico, é o céu que você vê de dia, aonde voam as aves e os aviões. O segundo céu é o astral, aonde estão sol, lua e estrelas. E o terceiro céu é onde está a nova Jerusalém, o trono de Deus. Obrigado. Então o terceiro céu é onde está o trono de Deus, é onde a nova Jerusalém está sendo construída. Sabe o que significa o céu enrolar-se como um pergaminho? É que Deus vai afastar o primeiro céu, o segundo céu, e nós veremos o terceiro céu. O que nós veremos? A princípio, uma pequena nuvem, do tamanho da metade da mão de um homem. E à medida que essa pequena nuvem se aproximar da terra, nós saberemos ser ela, Cristo e seus anjos. Na direção da constelação de Órion virá essa nuvem, e nós iremos contemplar Cristo voltando com todos os anjos. O céu vai se enrolar como um pergaminho. Os montes e ilhas serão movidos do seu lugar. Sabe por quê? Porque o continente será invadido por maremotos. Várias ilhas serão completamente destruídas. As águas dos oceanos invadirão as terras. E os ímpios, ao contemplarem esses eventos sobrenaturais, eles clamarão aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E por que eles reagem dessa maneira? Porque eles estão perdidos, completamente perdidos. E sabe qual será o sentimento dos ímpios nesse exato momento? Será o mesmo sentimento que Jesus teve na cruz no Calvário. Quando Jesus estava na cruz e ele morre, você lembra que um soldado abriu o seu lado? E o que aconteceu quando o seu lado foi aberto? Saiu água e sangue. Existem uns livros escritos a respeito da morte de Jesus, aonde os especialistas em autópsias, eles explicam porque Jesus transborda água e sangue do lado quando é aberto. Porque a morte de Cristo foi causada, segundo eles, por uma ruptura do coração. O coração se rompeu. E por que o coração se rompeu? Porque Cristo suportou por todos nós a maior das agonias. Mesmo sendo filho de Deus, ele chegou a clamar na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Foi isso que rompeu o coração de Cristo. E por que Jesus reclamou do abandono do Pai? Porque ao assumir o peso do nosso pecado, ao assumir a culpa de toda a humanidade, ele precisava experimentar a segunda morte. Ele precisava experimentar o sentimento da eterna separação do Pai. Ele experimentou na cruz o que os ímpios experimentarão quando virem que seu caso é sem esperança. E por que é que eles se desesperam e preferem a morte do que contemplar Jesus? Porque esse que vem com as nuvens não é um desconhecido. Eles sabem quem ele é. Eles assistiram programas da Novo Tempo. Eles receberam estudos bíblicos. Muitos até frequentaram a igreja. Mas o coração sempre ficou dividido.
O Senhor Jesus nunca teve o completo controle do coração. Alguns até estavam dentro da igreja, mas o pé lá fora. O desespero é porque eles sabem quem Ele é. Eles vão se lembrar de todas as oportunidades que tiveram, mas mesmo assim não entregaram-se completamente ao Senhor Jesus. É por isso que o Apocalipse diz do seu desespero. Volta para o domingo agora. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há chance para nós. Nós podemos nos preparar cabalmente para a volta do Senhor Jesus. Mas isso fala de uma entrega completa de nossas vidas a Jesus. Isso significa que Ele tem que ter o controle de todas as coisas. Isso significa que esse livro é o que vai pautar cada coisa que nós fazemos. Cada coisa. A roupa que nós vestimos, a música que nós ouvimos, a comida que nós comemos, as coisas que fazemos, aquilo que nós assistimos, é pautado por esse livro. E enquanto o coração não se entrega completamente, o Espírito não pode fazer a obra. Porque Jesus disse assim que ninguém pode servir a dois senhores. O diabo aceita um coração dividido. Deus não. Então eu queria fazer uma oração especial hoje, por dois grupos. Eu queria primeiro orar por você, que um dia já se entregou a Jesus, passou pelo santo batismo, está na caminhada cristã no céu, mas percebe que ainda existem batalhas a serem vencidas. Queria orar por você, para que Deus te ajude nas suas batalhas. Você sabe do que eu estou falando, das lutas pessoais que você tem, de deixar Deus ser Deus na sua vida, de deixar que esse livro seja a regra áurea, a sua filosofia. Mas eu queria orar também por você que está aqui nessa manhã e que ainda não passou pelo santo batismo. Por quê? Porque esse Cristo que está voltando, Ele disse assim em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Pastor, eu tenho que ser batizado para ser salvo? Tem. Quem disse isso foi Jesus, não sou eu. Tem que ser batizado. E eu não sei se há, mas pode ser que haja alguém aqui nessa manhã que não entregou o seu coração a Jesus ainda, não passou pelo batismo nas águas. Ou você está aqui e tem aprendido agora com os adventistas assuntos que você antes não conhecia, como por exemplo a santidade do sábado, esse mandamento da lei pisado hoje pelo mundo. Está lá o quarto mandamento da lei. Ou talvez esteja aqui nessa manhã alguém que um dia já foi membro da igreja, mas pelos problemas que a vida tem, você acabou se afastando. Precisa hoje voltar e passar pelo rebatismo. Não sei se tem, mas eu vou perguntar. Tem alguém que queria nessa manhã receber uma oração especial e dizer assim: pastor, eu preciso me rebatizar ou me batizar? E eu queria tomar a decisão agora. Se tiver, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Eu quero fazer uma oração para você. Pode ser que tenha uma pessoa. Temos? Eu queria convidar você a vir aqui à frente. Temos amigos lá atrás que estão vindo. Você também? Vem aqui então. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Os pais do Davi estão vindo aqui. Eu os conheci há pouco. Sejam bem-vindos. Tem mais alguém?
Tem uma amiga aqui, vem. A moça também, vem aqui. Você também, querida, vem aqui em frente. Pode vir ficar com sua amiga. Não deixe ela sozinha. Pode ser que tenha alguém sentado aí, pastor, eu sou de outra igreja, mas eu estou encantado com a mensagem adventista, como vocês são fiéis à palavra, mas eu amo tanto a minha igreja. Não deve deixar de amar a sua igreja, continue amando, mas existem verdades que você tem que praticar, que talvez você não tenha aprendido lá, e Jesus está chamando você também para tomar uma decisão. Aleluia. Louvado seja Deus por vocês que vieram aqui à frente. Eu queria fazer uma oração especial para vocês. Eu queria também que se colocasse de pé da nossa igreja, aquele que tem um desejo no seu coração, que tem alguma batalha que você precisa vencer. Você sabe exatamente o que tem impedido você desse preparo final para a volta do Senhor. Quero orar também por você, para que você se reconsagre a Deus nessa manhã, para que você una as forças com a nossa igreja, com a sua igreja, na proclamação do Evangelho, para que Jesus logo possa voltar. Ora comigo. Pai, nesta manhã queremos louvar o Teu nome, porque todos os eventos da profecia estão acontecendo como determinados pelo Senhor. Nenhuma hora atrasa o calendário divino. Todos os eventos estão tendo lugar no exato momento que o Senhor disse que teria. E nós te louvamos por isso. Obrigado porque o Cordeiro já abriu 6 selos. E quando o 7º for aberto, nós veremos Cristo voltando nas nuvens dos céus. Nós queremos estar prontos para esse evento. É por isso que a tua igreja se põe de pé nesta manhã, para suplicar que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos dê a graça e o poder necessários para vencermos as dificuldades espirituais, materiais, emocionais que temos a enfrentar. Abençoa, Pai, a tua igreja aqui em Loanda. Abençoe a liderança da tua igreja, abençoe o pastor Lucas. Que esta igreja possa se unir no propósito de preparar um povo para a tua volta. E que a chegada da TV Novo Tempo em canal aberto aqui possa ser uma força extra nesse grande projeto de pregar a tua palavra. Queremos louvar o teu nome pelos amigos que vieram aqui à frente, tomando sua decisão por Cristo e pelo batismo. Senhor, que a tua igreja possa abraçar a cada um deles, que eles tenham a oportunidade de fazer os estudos necessários ainda e em breve passarem pelo rito do batismo, e que seus nomes sejam colocados no livro da vida lá nos céus, livro este que será aberto, cujos nomes serão chamados pelo Cordeiro para receber a coroa imarcessível de glória. Por isso, Pai, nos colocamos todos em tuas mãos nessa manhã, suplicando que a tua bênção nos alcance e que o Senhor nos prepare para a tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pastor Lucas e a igreja